Hoje eu vou falar de um assunto muito especial, que é a espatulagem de bolos em buttercream. Nós vamos espatular um bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? Esse bolo eu já fiz mais cedo, ele já está estruturado, ele já está tudo certo aqui. Esse aqui é o nosso bolo, tá? Que a gente vai fazer a nossa espatulagem. Ele é um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro branco e caramelo. Eu acho importante aprender essa técnica porque é a partir dela que você vai usar todas as outras técnicas. Lembrando que o nosso buttercream é um creme de manteiga, à base de manteiga, feito com um merengue suíço, que ele o torna muito mais suave. O buttercream é um creme, ele é muito versátil, ele pode ser congelado, ele pode ir para a geladeira, ele pode, inclusive, ficar fora da geladeira por um período, que ele não estraga. Claro que você tem que ter um pouco de cuidado em relação ao calor, tá? Mesmo ele se conservando bem, porque ele possui tanto a gordura que conserva, quanto o açúcar. Tá? Então, fiquem despreocupados em relação à conservação. O bolo coberto com buttercream, ele demora até mais de 4 horas fora da geladeira. Ele pode ser congelado por 3 meses ou ficar na geladeira por até 7 dias, desde que essa geladeira ela não tenha outros alimentos para não passar o cheiro por ele, tá? Uma pergunta que eu tive hoje o dia todo aqui é: Sibeli, eu moro em uma outra região, eu posso fazer com manteiga com sal, já que na minha região não tem manteiga sem sal? Olha só, o buttercream, ele vai dar certo com manteiga com sal. O que acontece é que o sal, ele é um ativador de sabor. Então, quando você coloca sal em qualquer produto, ele vai realçar os sabores. E normalmente a indústria, ela bota um pouco mais de sal do que o necessário. O que é que eu indico para você? Se na sua região só tem manteiga com sal, procure aquela marca que use menos sal. Você vai encontrar no rótulo do produto, tá bom? Então, assim, não deixa de fazer esse creme, porque esse creme ele te dá muitas possibilidades. E o bom disso é que você vai bater o creme, você vai rebater o creme e ele não vai desandar nunca, tá? Então, quanto à manteiga sem sal, podem ficar despreocupados. Eu vou falar para vocês como é que eu começo. O nosso utensílio para a gente fazer uma espatulagem perfeita é uma bailarina. Eu preciso de uma bailarina que tenha um rolamento perfeito, tá? Para não trepidar e não marcar o nosso bolo. Eu preciso também de um paninho ou de um antiderrapante para colocar aqui na base. Esse paninho ele precisa ser molhado um pouco para ele grudar o pratinho MDF aqui, só um pouco. Aqui a gente vai colocar. E aí eu vou colocar o nosso bolo em cima da nossa bailarina. Eu vou usar também algumas espátulas que eu vou mostrar aqui pra você. Essa espátula aqui é uma espátula muito básica, que é a offset. A gente precisa dessa espátula. Caso você não tenha em casa, é provável que você tenha essa espátula, que é uma espátula de bolo. Então, toda casa tem. Então, Sibeli, eu quero começar, mas eu não tenho essa espátula. Você pode usar essa aqui, porque essa aqui tem um andarzinho, tá? E aqui a gente tem de vários tamanhos também. Eu vou usar o bico para colocar o buttercream no bolo. Lembrando que não é necessário, você só precisa cortar o seu saquinho de confeitar e passar no bolo todo. Para que é que eu uso o bico? Para manter o padrão, ele ter sempre a mesma quantidade do início ao fim. Mas mesmo assim, você consegue sim fazer isso com o saco sem o bico. Tanto é que, para mostrar para vocês, hoje eu vou fazer sem o bico, tá? Eu vejo muitos confeiteiros começarem fazendo uma espatulagem olhando o bolo de cima. O que é que acontece? Quando você olha o bolo de cima, você não consegue ter uma visão real do bolo. Então, quando você for espatular um bolo, você precisa olhar o bolo, você precisa baixar um pouco o corpo e olhar o bolo assim, para você ter uma visão do todo e ter uma visão aqui. Porque aqui eu preciso que ele esteja reto, tá bom?
Aí você pode, inclusive, sentar. Eu faço a decoração e a espatulagem dos meus bolos em pé. A minha bancada ela é um pouquinho mais baixa, então eu consigo trabalhar muito sem prejudicar a minha coluna. Mas você precisa ter uma visão desse jeito aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar o acetato do bolo. Esse bolo aqui, eu montei ele, acho que 1h da tarde, então ele já ficou um tempo bom. Lembrando, assim, quanto mais tempo ele ficar, melhor. Ó. Tá aqui, eu tiro o meu acetato. Quando é que eu percebo que o meu bolo, ele tá bom para ser decorado, espatulado? Quando ele não gruda no acetato, ele solta facilmente. Tá certo? Eu vou usar também a espátula alisadora de inox. A espátula alisadora de inox, para mim, ela é a melhor, porque ela é mais maleável e ela é mais fininha. No início, eu usava de plástico, só que a de plástico cria uns dentinhos, tá? Esse bolo é um bolo de 15 centímetros de diâmetro e provavelmente ele tá aqui com 13 de altura. É um bolo padrão daqui da cozinha afetiva. Deixa eu só pegar a espátula aqui, gente, só um pouquinho. A espátula de plástico é essa aqui. Eu vou usar essa outra espátula pequena pra gente fazer um acabamento nele, tá? Daqui a pouco eu pego a de inox. Então, vamos lá. Aqui está o buttercream. Ele já foi batido. O que é que eu preciso fazer com ele? Eu preciso rebater ele. E para isso você nem precisa levar na batedeira novamente. Você rebate ele para ele ficar um pouquinho mais fofo. E aí você coloca num saquinho de confeitar, tá? Você pega o saquinho de confeitar, você bota aqui na mão, abre aqui um pouquinho e aí você vai colocando. Eu vou mostrar pra vocês pra gente fazer sem bico. Aí você empurra um pouco. Eu acho que pra quem tá começando, o melhor é fazer com um saquinho pequeno. Aí você puxa aqui. E aí você teria que ser um pouquinho maior, só um pouco. Você corta, quando você for cortar, você corta longe do bolo para não cair no bolo. Pronto. E aí, como é que a gente vai começar? Eu vou começar de baixo para cima, sempre. Eu não vou começar por aqui, embora alguns colegas meus façam isso. Eu vou começar de baixo para cima. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar o saquinho aqui, eu não vou encostar o saco no bolo, eu vou deixar um pouquinho distante. E aí, eu vou rodando o nosso prato giratório, ó. Tá vendo? E aqui você vê que eu não tô encostando o saco, porque eu não quero puxar migalhas do bolo. Eu não faço uma pré-camada, quando eu faço isso, eu levo ele direto, porque eu acho mais rápido. Tá aqui. E aí, você vai fazendo, você vai só cobrir ele todo. Pode fazer com paciência. Eu me lembro que quando eu comecei a espatular bolo, eu demorava uma tarde inteira. Mas essa tarde inteira eu gastava para espatular um bolo, não porque eu não conhecia a técnica, mas sim porque eu não praticava. Então, toda vez que você conhecer uma técnica, você precisa praticar. E aí, você vai praticando e você vai cada vez mais aprendendo. Mas você começando por essa aqui, eu posso te garantir que você vai conseguir. Não é uma técnica muito simples, ela é uma técnica que requer prática, tá? Quando você tem a técnica, que é essa que eu tô te passando, com a prática, tudo fica mais fácil. Então, você começa ali sempre com um saco de confeitar, que vai dar tudo certo. E aí, você roda a bailarina, e aí você vem, ó. Aqui ficou um pouquinho que eu esqueci. E aí, você roda. E aí, você vai chegar pro topo agora.
O que tiver torto, por acaso tiver torto, porventura esteja torto, não tem problema, a gente vai consertar agora com a espátula. A gente vai deixar ele todo preenchido. Aqui ficou, eu cubro, eu não posso deixar nenhuma parte do bolo descoberta, porque quando eu passar a espátula, vai puxar as migalhas do bolo. Então, aí você vai passando, parece um fantasminha, mas ele vai ficar lindo. Pronto, essa é a primeira parte, tá? O que é que você precisa ter perto de você? Você precisa ter um paninho úmido, um Perfex ou outro tipo de pano, para você limpar a sua espátula e você limpar também a sua espátula alisadora, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou manter esse paninho aqui perto de mim, porque o papel é ruim, porque às vezes pode soltar pedacinhos de papel no seu bolo. Vou deixar aqui. E aqui eu vou começar pelo topo. Eu vou acertar o topo e depois eu desço. Primeiro eu comecei de baixo para cima e agora eu vou começar pelo topo. Lembra dessa espátula? Por que é que eu preciso dessa espátula? Exatamente porque ela tem um andarzinho. Então, eu vou colocar ela aqui no centro e minha mão tá aqui parada, vou juntar aqui um pouquinho e vou rodar o prato giratório, ó. E aí, você vai, tá vendo? O que você precisa sempre fazer é limpar a sua espátula. Limpa ali e limpa aqui. Aí, você vai... Lembra que eu disse que você precisa estar numa altura? Não adianta você ficar assim olhando, porque não vai dar certo. Aí você vem aqui, você abaixa um pouquinho e aí você gira o prato giratório. Se você achar que em algum momento aqui ele tá mais alto do que outro, você coloca um pouco mais. Mas no meu caso aqui não está. E aqui depois a gente vai voltar para esse topo. Tá? Neste momento, eu vou usar a minha espátula alisadora. Eu vou começar com essa espátula aqui, só para mostrar para vocês que vocês podem começar com essas de plástico, tá? Lembrando que essa aqui tá com os dentinhos, mas depois eu vou alisar ela com inox. E aí, você vai colocar os seus 4 dedinhos aqui, você vai colocar o seu dedão aqui atrás, e aí você vai se juntar aqui. Você desce um pouquinho o seu corpo e aí você vai puxando bem devagarzinho, ó. Você não vai tirar excesso, você só quer acertar. Sobrou um pouquinho do buttercream e aí você vai, tira e limpa aqui. E aí você vai mais uma vez. O que é que você precisa fazer aqui? Você não pode fazer isso com a espátula. Você tem que encostar ela no bolo e ir rodando o prato giratório, ó. Você vai puxando o prato giratório e a mão, ela fica parada. Tá vendo? Você não pode fazer isso, ó. Se você fizer isso aqui, você vai tirar todo o creme. E você também não pode fazer isso, ó. Tá vendo? Tá vendo que tem esse ângulo aqui? Se você fizer isso aqui, o bolo vai ficar um cone. E não é isso que a gente quer neste momento. O que a gente quer nesse momento é deixar um bolo reto, tá? Um bolo retinho. Eu vejo muito dos meus colegas postando bolos em formato de cone. E não é que esteja errado, eu não sei quais são os projetos deles. Mas no nosso caso aqui, a gente quer que o bolo fique reto. Hoje ele vai ficar reto. Então, vamos lá. Botou aqui e gira, 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 tá? Ah, Cibele, tem uns buracos aqui. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos preencher. A gente sempre vai preencher os buraquinhos. Eu vou usar essa espátula aqui agora, que é a que você provavelmente tem em casa. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui, tá vendo? Eu vou colocar esse aqui, esse outro. Eu vou colocar embaixo, ó. Porque agora aqui vai ser mais difícil sair migalhas, porque ele tá todo coberto. Você pega a sua espátula e vai.
Eu tô fazendo com essa espátula aqui, gente, pra mostrar pra vocês que vocês podem fazer com o utensílio que você tem em casa. Aqui, você pode fazer também com o saco, porque aqui na base ainda tem umas migalhazinhas. Aqui tem outro buraquinho, aí você preenche. E agora você vai de novo, sem medo. Ó, eu vou bem devagarzinho pra vocês observarem. Coloca aqui, abaixa aqui e vai. Vai, roda, roda, roda. Isso. Tá aqui. Você pega aqui, ó. Tá vendo aqui que ficou um buraco aqui? Aí você vai e passa. Não se preocupa que ele não vai desandar, ele não vai amolecer, ele não vai acontecer nada disso. Você pode, ó, vocês conseguem ver esse buraquinho aqui? Eu vou tampar ele aqui agora. E vou colocar aqui na base, ó. Aqui tem outro buraquinho. E é onde você vê buraco, você vai preenchendo. Ó. Pronto, agora a gente vai passar de novo. Limpa, sempre mantém a sua espátula alisadora limpinha. Vamos lá. Ó, você tem que encostar. Não sei se vocês conseguem perceber que a parte de cima, ela tá um pouquinho mais avantajada. Então, vai sair um pouco mais de buttercream. Ó. Como é que eu analiso onde é que tem mais buttercream? Pela espátula. Ó como saiu tanto aqui. Eu mantive a minha mão reta, mas ela saiu bem mais aqui, porque ele tem muito mais excesso aqui. Se eu não prestar atenção nisso aqui, o bolo vai virar um cone ou até um chapéu. Então, observa isso aqui. Vamos lá, retinho e passa. Ó, sem medo, tá? Ó, já tirei mais embaixo. Isso quer dizer que eu já tô deixando ela bem certinho. A nossa espatulagem. Sempre tira o excesso e limpa, ó. Aí você olha aqui, ele já tá reto. O que ele precisa aqui, na verdade, é eu preencher os buraquinhos que tem na base e alisar o topo. Você sempre olha ele assim, olhou, ele tá marcado aqui, gente, por conta dessa espátula, mas eu vou trocar aqui a espátula, tá? Vocês conseguem, não sei se vocês conseguem ver, eles não conseguem, amiga, ver aqui, isso aqui, ó. Ele tem aqui umas manchas não. Eu acho pra eles conseguirem ver. Isso, aqui. Não consegue ver. Eu vou passar aqui na base dele, porque eu quero ele sem nada. E quando você for alisar o topo, você vai puxar a espátula para você. Você não vai fazer assim. Assim não pode, tá? Ou assim. Você vai fazer assim para você, limpa. Faz assim, puxa para você, tira o excesso, limpa. Puxa para você, limpa o excesso e olha, tá? E aqui você vem com a mão bem de leve. Eu pesei a mão aqui, mas é bem de leve, ó. Que é pra você deixar ele retinho. Quem já me acompanha há um tempo sabe que eu não sou fã de quinas perfeitas. Eu gosto mais das quinas imperfeitas. Eu acho que o bolo fica mais artístico, mas eu tô ensinando a vocês como fazer uma espatulagem perfeita. Tá vendo? Aqui, ó. Isso. Aí você vai pra você. Você sempre vai puxar ele pra você. Se você tiver essa espátula offset, vai ser melhor ainda. Ó.
porque ela tem esse andarzinho aqui. Esse ângulozinho. Vocês entenderam? Eu vou falar assim, ó. Tá vendo? Não deixa a espátula suja, porque senão vai voltar pro bolo. Ó, puxa. Se a pessoa quiser fazer com ele gelado, né? Então, pra fazer a quina perfeita, muita gente usa ele gelado. Eu, Cibele, não gosto de fazer ele gelado, tá? Eu prefiro fazer com o buttercream macio. Mas se você quiser fazer quinas afiadas, quinas perfeitas, levando ele pra geladeira, você no jeito que ele tá aqui, você leva ele pra geladeira e depois você vem com a faquinha. Eu acho que dá um pouco mais de trabalho e assim você consegue chegar no resultado. Ó, eu vou usar isso aqui porque essa de plástico tá manchando meu bolo. Eu vou só... Aqui. Vocês conseguem ver que ele está totalmente reto. Pode puxar a câmera um pouquinho mais pra frente, que agora tá muito escuro, porque ele é branco. Pra trás. Ó, quando chega nesse ponto aqui, você tem duas opções. Ou você leva pra geladeira e deixa ele ali durante 30 minutos. Você deixa lá os 30 minutos, você pega ele e volta e começa a passar novamente o buttercream. Eu não faço isso. Por quê? Porque às vezes tá muito quente, aí você tira ele da geladeira e aí quando você raspa ele, ele começa a suar. Então eu não acho isso legal. Então eu faço todo de uma vez, tá certo? Então eu vou continuar aqui. Essa aqui é uma espátula mais alta, a mesma posição da mão, tá? Os 4 dedinhos aqui. Você vai olhar aqui e você vai rodar o prato giratório. Você encosta e vai. Aí eu tô vendo que tem uma falhazinha aqui. Aí eu coloco. Não tem problema se você colocar um pouquinho em excesso. O importante é você não machucar o bolo. Eu, às vezes, vejo o bolo machucado, mas é por isso. Você vai tirando, tirando, e aí, quando você menos espera, o bolo tá machucado. Às vezes, em um semi-naked, o bolo machucado pode acontecer, mas num bolo assim espatulado, que é o que a gente tá fazendo, ele não pode aparecer nem o bolo e muito menos machucado. A agonia de limpar o negócio. E aí, vai aqui. Bem de levinho, pra ver se tem algum probleminha. Eu, gente, não gosto dessa espátula. É uma espátula que não me ajuda. Eu prefiro a de inox, mas... por incrível que pareça, eu não peguei antes. Você tem que girar ele mais um pouco. Ele tá trepidando, é a espátula. Tem alguma coisa trepidando aqui. Pronto. E aí, quanto mais tempo você tem, mais você vai deixando do jeito que você quer. Porque esse momento aqui, se o cliente quiser um bolo liso e reto, esse é o momento. Você vai alisar mais, você bota na geladeira, não coloca no freezer, tá?
coloca na geladeira, porque quando você bota no freezer, ele vai dar aquela gelada inicial e ele vai endurecer e depois ele sai para a temperatura ambiente e ele vai ficar suado. Bota ele na geladeira e faz o acabamento. Esse aqui é a minha tela em branco. A partir desse momento aqui é a sua criatividade. O bolo estando reto aqui e ele estando liso aqui, daqui em diante, é você e o seu cliente que vai dizer o que você vai fazer. Se você vai fazer um trabalho de bico, se você vai usar flores, se você vai usar uma espátula de textura, se você vai pintar de uma outra cor, isso aqui quem vai definir é você e o seu cliente, tá bom? O ângulo de visão, ele é muito importante, é uma das informações que vocês precisam gravar, que é em relação ao ângulo, você precisa olhar o bolo desse jeito, para o bolo não estar cone, para o bolo não estar em formato de chapéu. E ele também, neste caso aqui, ele jamais ia ficar com barriga. Por quê? Porque eu estruturei ele, eu montei ele com no mínimo 4 horas. Depois que você tem esse ângulo, você vê ele aqui. Se você achar que esse aqui, que o seu não tá reto, o meu tá reto. Se o seu não tiver reto aqui, o que é que você vai fazer? Você pega um pouquinho de buttercream e você bota na parte que você achou que ele está mais alto do que o outro. Existem outras maneiras de usar o topo do bolo reto. Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha dificuldade de fazer isso aqui. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Então, aí, eu fazia isso, eu fazia uma jogada de visão em cima do bolo. Quando ele estava um pouquinho mais baixo, era ali que eu colocava as flores. Se ele estava mais baixo de um lado, era ali que eu fazia o trabalho de bico, tá? Mas uma coisa eu vou dizer pra você, confia no processo, confia em você que você consegue. É só você fazer isso que eu te disse aqui e você continuar praticando. Não tem um bolo todo dia? Pratica no isopor, tá? E vai suando e vai fazendo. E aí com a prática você vai melhorando. Eu vou te mostrar essa espátula aqui. Inclusive vai ser surpresa pra mim e pra você, porque eu nunca usei essa espátula. É uma espátula de textura. E aí você vai, a mesma coisa. Só pra fazer uma gracinha aqui no bolo. E aí você vai rodando, você não puxa e tá aqui. Faz toda a diferença em qualquer trabalho. E aqui é a mesma coisa. Você olha, ela tá no desenho certinho. Eu nem vou passar mais, porque senão pode danificar. Mas aí o que é que você vai fazer? Você encosta o seu braço aqui, você pega ela aqui, ela tem um lado certo, essa dessa marca aqui. E aí você puxa sem medo e vai rodando, rodando, rodando sem enfiar no bolo. E aí pronto. E aí você já consegue dar um destaquezinho mais na ponta do bolo. Eu vou fazer um trabalhozinho de bico aqui só para fazer um topo. Claro que um bolo todo branco, eu acho que ele fica um pouco sem vida. Mesmo que seja um bolo para um noivado, um bolo para um casamento, ele precisa ou de um brilho, ele precisa de um verdezinho. Se você for usar as flores, você precisa de uma flor para dar um contraste no branco, né? Muita gente tem dificuldade em deixar o buttercream branco, mas ele tá aqui, branquinho. Isso aconteceu porque a minha manteiga, a que eu escolhi, é uma manteiga bem clarinha e eu bati bastante na batedeira. Eu bati 10 minutos, por isso que ele ficou dessa cor. Tá? Quando você for fazer um bolo e você for espatular o bolo, não esquece que o prato, ele precisa ter no mínimo 5 centímetros de distância do bolo, ou seja, 5 centímetros maior do que o bolo. Esse bolo aqui, ele tem 15 centímetros de diâmetro. Eu preciso de um pratinho que ele tenha no mínimo 20 centímetros de diâmetro ou maior. Por que isso, gente? Eu venho batendo sempre nessa tecla. Para quando você for pegar o bolo aqui, você não ter dificuldade. E quando você for entregar para o seu cliente. Se ele não sobra essa borda aqui, ó, tá vendo? Como é que você vai conseguir pegar, tá? Se você for fazer um trabalho, você vai colocar aqui um bico, você vai colocar aqui uma flor, o pratinho, ele precisa ser um pouco maior, tá? Então, sempre preste atenção nisso aqui. Eu não vou me aguentar e vou colocar um pouquinho de cor nisso aqui. É bem rapidinho, eu vou usar bem pouquinho aqui. Eu vou rebater ele.
ficou faltando alguma coisa pra eu falar, amiga? Só o milímetro, né? A espessura do pratinho. Gente, isso é muito importante, a questão da espessura do pratinho. O que é que acontece? Muita gente se pergunta por que é que o pratinho, por que é que o bolo racha na vertical. E um dos motivos é o pratinho. Muita gente não sabe, continua colocando os bolos em buttercream em cima de pratinho de papelão. Não pode, você precisa colocar em um pratinho rígido. Esse meu aqui é de 3 milímetros. Eu me arrependi de ter comprado. Ele precisa ser de 6 milímetros. Porque assim, um bolo desse tamanho, ok, provavelmente ele não vai rachar meu bolo. Mas se eu colocar um bolo de 20 centímetros de diâmetro, mesmo que seja num prato de 30 centímetros de diâmetro, o bolo ele fica pesado porque ele tem mais de 3 quilos e ele vai rachar. Ele já rachou comigo. Então, eu aconselho você a pagar um pouquinho mais caro e usar o de 6 milímetros. Quando eu comprei esse aqui, era para ficar mais bonito na mesa do cliente, mas não fica. Não, isso aqui não vai interferir, tá? Então, compra de 6 milímetros, que é o melhor. Para você ter segurança e o seu bolo não rachar, tá? Tem uma pergunta aqui, eu acho. Ah, obrigada. Então, deixa eu pegar aqui um corante, que é só para eu botar uma corzinha aqui para dar um destaque, tá? Só uma corzinha mesmo. Vou colocar aqui. Hoje não é aula de coloração, então eu vou só misturar, só pra gente dar uma cor, até mesmo pra vocês conseguirem enxergar melhor. Lembrando, pra quem tá aqui, que para acender a cor, ele precisa ir pro forno micro-ondas pra fazer acelerar. Mas aqui eu não vou fazer isso também. Ele precisa descansar, ou ir pro micro-ondas, ou então descansar um pouco. Eu não vou fazer nada disso hoje, tá bom? Aqui é só pra mostrar pra vocês que é possível fazer o que você imagina com o buttercream. Vou pegar outro saco. Vou colocar o meu bico. Eu vou usar o bico 1M da Wilton. Ó, abre aqui e coloca. Acho que eu fiz pouco. Só para vocês observarem aqui, ó. Sempre que eu faço isso aqui, eu vou de cada. Pra não ter, ó. A consistência do creme. É que é maravilhoso. Além de ter uma consistência maravilhosa, você fica com vontade de comer. A gente faz. Segura aqui, amiga, pra mim um pouquinho. Só pra eu conseguir pegar. E aqui eu venho aqui também e coloco. E aqui você pode pegar aqui e colocar uma menorzinha pra dar um charme. Ó, pra não deixar, tá vendo que tá de outra corzinha. Você pode fazer o que você quiser com buttercream. Pronto. Só pra não ficar os buraquinhos, ó. Então, gente, hoje foi só isso, tá? Nós fizemos uma espatulagem em buttercream, que é uma espatulagem perfeita. É uma técnica que ela precisa de um pouco de prática. Não ache que você vai conseguir de primeira. Eu não consegui de primeira. Você precisa assistir esse vídeo mais de uma vez. Vai fazendo passo a passo que você consegue. Eu posso te garantir que você consegue chegar nesse resultado aqui. Os bolos em buttercream, eles não precisam ser perfeitos, tá? Eles precisam ser de acordo com o seu projeto. O meu projeto aqui, que eu falei pra você desde o início, é ele ser reto, tá? Ele precisa que ele seja reto e que eu possa trabalhar com ele da forma que eu quiser e que eu planejei com o meu cliente. Esse bolo aqui, ele vai ser gelado agora.
Os bolos em buttercream, eles precisam ser transportados gelados. Eles precisam ficar na geladeira antes de enviar para o cliente pelo menos 40 minutos. Por quê? Porque se acontecer de bater na caixa, se acontecer na hora que o cliente for pegar e tocar no bolo, ele não manchar o bolo, ele não machucar o bolo, tá bom?